Ai, tira essa mesinha aqui pra mim. Eu corrigi o vídeo fazer esse slide. Acabei, né? Deu Everton, né? Você tá maior, vai sair fora, você tá maior. E aí? Já tá se preparando mentalmente? Tá cedo, dá tudo inteiro pra assistir. Vai ficar lá os três. Foi bom, a gente pegou quarto no nosso sucesso. Eu já cheguei, já joguei, já entrei de férias, só mesmo quando eu começar a viajar. Ah, meu passe não chegou, ele não chegou. Veio negado porque eu não mandei a cópia da identidade. O xerox, aí tá lá. Aí eles me mandou a folha de novo. Será que a senhora não precisa de médico mais? Não, é só preencher ali e mandar de volta? Do passe Me mandou a folha, Eu mandei errado e ele mandou de volta pra mim. E é só preencher aqui lá. o que eles mandou, né? Eles mandou só pedindo os documentos. Ah, beleza. Mas só fica lá. É só preencher e o resto dos seus dados já tá lá, né? Regine, já mudou. Porque senão eu vou gastar metade do meu salário de certo em viagem, então. Não, eu fiz salário nacional, cara, não sei o que. Voltou lá? Voltou? O Zezé tá lá do outro lado. Tá em frente ao... no fundo da U, né? Cara, tá fazendo pão com linguiça lá agora, meu. É nóis, Thiago, tá ligado? Mas é nóis. Então sempre procurou incentivar a participação dos paratletas, né, nos eventos, nas competições, desde o treinamento. E assim, que eu tenha conhecimento desde 2006, se não me engano, foi criado o núcleo de paradesporto. Tchau, gatinho. Tchau.
Bom, a minha deficiência é a toxoplasmose congênita. Eu adquiri ela quando eu estava na barriga da minha mãe ainda. Minha mãe pegou, né? E como ela é transferível ela foi transferida via feto, então quem ficou com ela fui eu. Mas aí eu fui descobrindo assim que eu tava com deficiência, assim, foi quando eu nasci, que minha avó falou pro médico assim, ó, a visão dela tá trêmula. Aí o médico viu, aí me levou no oftalmologista, tudo tal. Foi aí quando descobriu que eu tinha toxoplasmose. Só que na época não tinha como tratar porque eu era nova demais. Aí quando eu voltei, já era tarde. Acho que a gente pode falar, tanto para Uberlândia quanto para o Brasil, o marco está em 2004, 2005. Com o quê? Com o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Antes de 2005, nós temos uma história. De 2005 para cá nós temos outra. E no movimento paralímpico, além da Bolsa Atleta, ainda aconteceu um outro evento importante. Principalmente para o atletismo, que é a nossa modalidade aqui, a natação e o halterofilismo junto. De 2005 para cá, a Loterias Caixa passou a patrocinar o Comitê Paralímpico Brasileiro. Antigamente, antes de eu fazer atletismo, eu fazia natação. Comecei quando eu tinha 5 anos de idade. Então eu sempre fiz natação na minha vida. Aí eu fui num campeonato que eu conheci o Wesley. Não, eu fui num campeonato de natação. Aí a gente foi fazer uma carteirinha de passe de ônibus, foi onde a gente se conheceu. Aí a gente namorou durante um certo tempo. Aí eu engravidei e a gente casou. A gente já se conhecia desde pequeno, só que o destino levou um para cada lado. Aí ele fazia tratamento no mesmo lugar que eu fazia. Aí cada um foi para um lado. Aí depois que a gente se reencontrou, a gente namorou. Aí eu engravidei, a gente casou. Aí ele falou assim, não, seu caso agora pra gente ajudar a gente a desenvolver como família, você vai fazer atletismo. Nossa, eu detestava correr. Eu chorava pra não correr, eu chorava mesmo, eu não quero. A gente vai fechar o ano com cerca de 180, próximo disso, de atletas que participaram de alguma competição no decorrer do ano, independente se ficarem em primeiro ou em 15º. A gente tem a Marli, que esse ano também é campeã brasileira na prova dos 1.500 e dos 5.000, também no atletismo. Ela é deficiente visual, da classe B, vamos dizer assim, da classe 2 dos deficientes visuais. E além de ser recordista, representou o Brasil em competição internacional esse ano, tendo ganho. Ela foi numa competição na Suíça, que eu não vou saber dizer o nome, que não é uma competição que faz parte do cenário paralímpico. Porque como a maratona vai entrar na Paralimpíada, então agora que o Brasil está começando a envolver os atletas, convocá-los, então está começando agora essa participação. E eu vejo ela como um futuro promissor mesmo, porque das mulheres aqui, a única que corre assim, de 1.500 para cima, as outras não dá conta de acompanhar ela. Então, sim, e agora surgiu essa oportunidade dela fazer 5.000, até uma maratona, que são 42 quilômetros, né? E eu vejo, assim, que eu correndo do lado dela, hoje eu vejo que ela tá treinando e tá melhorando cada dia mais, porque ela pegou gosto pela corrida, né? Que uns tempos atrás ela estava meio desmotivada, mas agora a menina tomou gosto mesmo. Então é igual eu falo para ela, tá bom correr do seu lado, é bom correr do seu lado, porque em vez de você me ajudar, em vez de eu te ajudar, eu sei que tá me ajudando. Há 3 dias atrás eu fiquei sabendo que eu recebi o e-mail falando que eu ia para a Suíça, eu tive a convocação. E realmente a sensação é ótima, porque eles reconhecem o trabalho que a gente tem, né? Isso é muito bom, saber que
A gente tá evoluindo. Eu vou fazer, assim, eu tô inscrita lá para fazer o 1.500, os 5.000 e os 10.000. Mas a gente vai conversando para saber qual prova realmente que eu vou fazer. Isso é um campeonato internacional, chama Open de Atletismo Internacional, só que da Suíça. Tem poucas mulheres que correm meio fundo, ou fundo, né? Então ela tá ótima. Eu acho que tem tudo, se depende só dela mesmo, né? Eu acho que ela tá conseguindo, porque tá esforçando, tá treinando tranquilo, sabe? E eu vejo que correr do lado da Marli é muito bom. Eu sou apaixonada por correr. Correr, eu falo que correr é a minha vida hoje em dia. Equipamento, locais de treinamento também começaram a melhorar. No caso nosso específico de Uberlândia, em 2006 foi inaugurada essa pista aqui, nível A e AAF. Equipamentos de alto nível que possibilitaram a gente classificar pela primeira vez na história do Paradesporto de Uberlândia um atleta para a Paralimpíada. Foi a Joana Helena que classificou para disputar as Paralimpíadas de Pequim. Funciona assim, a FUTEL é parceira dos locais que cedem o espaço para os treinamentos, SESI Gravatás, Educação Física, aonde mais que eles estão treinando hoje? O TC. Então a FUTEL que é a parceira desses locais. A delegação brasileira mesmo do atletismo, se a gente pegar nos Jogos Paralímpicos de Atenas, foi 2004, foi a última Olimpíada antes desse novo ciclo, né? A delegação do Brasil foi para Atenas com 17 atletas. Então assim, se você for comparar com 2008, que foi Pequim, a delegação brasileira de atletismo tinha 48 atletas. Na época do Parapan, de 2007, o Brasil mandou 3 atletas para o Parapan, que foi a Joana, a Daniele, a Letícia de natação e o Rodrigo. E ali o Uberlândia voltou para o cenário competitivo. Esporte eu comecei assim, para eu entrar na atividade aos 12 anos numa natação, né? Que eu descobri quando eu tinha 10 anos qual doença era. Aí procurou alguns tratamentos, na época só existia uma vacina que retardava a progressão da doença, né? Eu tomei essas vacinas e desde lá não tem mais nada assim para ajudar. No caso, com 12 anos, eu gostava muito de água, né? Então, meu negócio, eu queria ir para a água aprender a nadar, porque meus tios me levavam no clube, eu vi eles atravessando uma piscina, eu falei, não, mãe, eu tenho que aprender a nadar de alguma forma. E desde os 9 anos, mais ou menos, eu insisti com a minha avó, que eu fui criado primeiro pelos meus avós, né? Para me colocar na natação. E quando descobriu a minha doença com 10 anos, então nós começamos a ter contato com fundações que mexem com deficiência visual, associações, e dentro dessas entidades, eles oferecem alguma coisa nesse sentido, né, para o deficiente se desenvolver de alguma forma. Aí eu aprendi a nadar lá pelos 14 anos, 13 para 14 anos. Aí dos 15 para 16 anos, então aí eu já tive influência de outros colegas na natação, que eles saíam para competir, que eram os mais velhos, né? Aí uma colega minha chegou na competição com medalha de atletismo e medalha de natação. Aí eu falei, mas como é que você conseguiu esse tanto de medalha? Eu falei, era um evento numa semana e no outro eu fui no outro evento. Eu falei, mas o atletismo tem jeito de competir lá também? Aí ela falou, tem. Inclusive você já pode, já tem 15 anos.
conhecer. Eu falei, não, mas eles estão procurando mais lá agora, pessoa para integrar um time de futebol. E na época eu jogava bola demais na rua. Eu falei, melhor ainda, futebol, então vou pro futebol. Vou mexer com um meio de ganhar medalha vai ser no futebol. Aí foi passando o tempo, uns 2 meses que a gente estava treinando esse futebol. 2 atletas resolveram sair do time e mudar de cidade por questões familiares, né? Que não tinha como eles ficar aqui na cidade mais. Aí desmontou o time. Aí não teve como a gente continuar treinando para participar de campeonato de futebol, né? E o professor ficou voltado mais para o atletismo. Falou, Wesley, daqui 15 dias nós temos um campeonato de atletismo. Você quer ir para conhecer? E foi onde eu conheci o atletismo, dessa forma. Aí eu achei interessante para eu competir, que aí eu deixei de mão do futebol, deixei de mão da natação, por quê? Nas provas de 200 metros rasos, tinha 18 atletas. Eu fiquei em 6º, com 2 meses e meio de treino. Mas não deu muito tempo não, em 1 ano de treino, que eu me foquei em treinar aí acho que uns 5 meses direto, eu já fiquei entre os 3 do país já em 2000, já tinha 17 anos. Meu melhor resultado que eu acho é o 4º lugar no Pan-Americano. O movimento paralímpico tem algumas peculiaridades. Existe o Comitê Paralímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Internacional. Existe a Confederação Brasileira e a Confederação Internacional. Só que os eventos da Confederação, que são esses eventos que os atletas vêm tendo esse tipo de prova, né? No caso aí que eu falei do heptato, eles não têm o mesmo peso de um mundial, de uma Paralimpíada. Então, assim, é diferente. Mas chegar a bater um recorde mundial, mesmo que não seja de um evento do comitê, né, já é um resultado muito expressivo, porque as confederações também têm seu peso. Mas um mundial e uma Paralimpíada do Comitê Internacional são os maiores eventos do mundo hoje, né? Foi o meu melhor resultado, assim, que eu acho. Eu poderia estar melhor, mas por questões, assim, de conflito entre técnico, né, tal, não conseguimos acertar para chegar bem no evento. Eu sempre fui mais, como diz, brigão pelo que eu quero. Quando eu quero um negócio, não há quem me tira da cabeça o que eu quero. 2003 nós começamos, né? Você começou onde? Nós treinávamos na pista da Educação Física na Universidade Federal. Lá é uma pista de brita, de 200 metros, uma pista pequena, né? Mas mesmo desse tempo lá, a gente tem muita história boa. Eu tenho, você vê, o recorde brasileiro do salto em distância, no masculino, na classe 12, é dessa época ainda. 6,74 m. Os melhores marcas de velocista meu é dessa época, eles correram 11,50, 11,40. Nunca fiz um velocista correr abaixo disso aqui. Nós começamos a treinar aqui em 2006, já tem 8 anos. Interessante, né? De lá pra cá, nunca consegui fazer um atleta correr abaixo de 11,40. A minha vantagem na minha vida é que a minha família nunca me proibiu de nada. Que é um risco. É um risco. É um risco, né? E com isso eu consegui desenvolver muita coisa, né? Agora a Marli já foi o contrário. A família dela aprendeu há muito. Tanto é que ela não conseguiu desenvolver na escola. Mal ela anda de bicicleta direito. Ela não tem tanta percepção. Ela usa muita visão, um pouco de visão que ela tem, ela usa o extremo, entendeu? Então a minha família arriscou aí, mas eu tô vivo até hoje. Tive muito acidente na minha vida, mas tô aí. Com 5 anos eu comecei com um acidente já. Fui atropelado pelo Fusca. Com uns 20 anos eu capotei de bicicleta, fraturei o ombro, assim. Essa cava minha fraturada em 6 lugares. Já caí de um prédio. Fissurou uma vértebra da coluna. Eu estava na minha segunda competição, tinha uns caboclos que gostavam de fazer trote. Aí tinha uns veteranos aí de muito tempo, vamos fazer o trote com os novatos. Eles achavam que era calor, né? E um grandão lá, 2x2, me pegou, me jogou jogou lá numa sala lá, que no caso era no segundo andar. E o grandão me jogou lá e falou, você fica aí que eu vou buscar mais gente. E eu fiquei lá. Aí chegou com mais gente lá, chegou com mais um moleque. E outra menina, aí falou, agora vocês vão tirando a roupa aí que eu vou buscar mais um. E umas 2 vezes que eu tentei sair dele, eu tentava pular por ele assim, né? Ele me catava assim pela cintura e me jogava no colchão. Aí na terceira vez que ele falou que ia tirar a roupa lá, ele já chegou lá já
já chegou com um carinha praticamente tirada a camisa, estava tentando tirar a calça dele. Aí o moleque foi pulou a janela, um deficiente visual lá pulou a janela. Eu falei, se esse cara pulou a janela também eu vou pular, vou embora pro meu quarto, né? Só que aí eu fui no embalo, peguei e pulei, eu passei direto, porque o cara pulou a janela, tem uma marquise na janela e ficou naquele pé aqui lá, né? Esperando, escondidinho lá no canto lá, e eu pulei e passei direto. Eu pulei e fui de cabeça para baixo. O traumatologista lá que estava de plantão me atendeu e falou, ó, pela radiografia dele aqui, vamos torcer, mas se a L2 estiver juntado com... Ele falou o nome do osso lá, juntado lá assim, ele tá certeza que paraplégico, porque aí sai um líquido não sei da onde, não sei o quê. Isso ele contando na minha frente lá assim com o meu antigo professor. Aí eu falei, mas paraplégico? Aí eu não vou correr mais, né? Aí eu já comecei a chorar, e o meu professor, o que foi? Você tá chorando? O médico tá falando que eu vou ficar paraplégico, amanhã eu tenho que correr os 200. já tava pensando no outro dia que isso aconteceu, era umas 10h30 e eu já tava meia-noite e meia, tava no hospital. Eu já falei, amanhã você tem que correr os 200. Eu falei, não tem jeito de você competir mais não, você machucou. Não, mas eu tenho que dar um jeito de levantar daqui. E quanto mais eu tentava mexer as pernas, coisar, mais eu percebi que não mexia nada, né? Acho que o principal a gente já falou, né? Acho que a gente tem que respeitar muito as pessoas. Saber que todo mundo é capaz. Acho que até copiando aí um lema recente do Comitê Paralímpico Brasileiro, faça o impossível. Se algum dia pensar em desistir de alguma coisa, pensar 2 vezes, né, antes de fazer isso. Acho que a gente até emociona, né, cara? De fazer o que gosta, né, dá prazer pra gente, acho que a gente se sente reconhecido por isso, não tem que nem esperar um parabéns, um reconhecimento de outras pessoas, né? Acho que só o sentimento interno da gente já vale muito. Acho que é isso.
Uberlândia hoje é uma das cidades mais conhecidas no mundo no movimento paralímpico por alguns fatores. Primeiro porque todo esse movimento paralímpico começou aqui na cidade, lá na Faculdade de Educação Física, com o professor Alberto, a professora Patrícia, todos os outros mais antigos professores dessa época. Então tudo começou ali. Eu participei, na verdade, há 13 anos atrás. Meu processo foi um processo diferenciado. Por convite de uma professora aqui da graduação, eu fiz um curso para trabalhar com atletismo para pessoas com deficiências intelectuais. Fiz parte de vários projetos aqui dentro da própria graduação, que tinha o programa de apoio a pessoas com deficiência aqui dentro, que é o PAP na época. E sempre foi um projeto muito grande. A gente já conhecia a história sempre foi passada para a gente, que aqui é um local muito tradicional. Trabalho de basquete em cadeira de rodas, trabalho de natação, trabalho com mulheres mastectomizadas, o próprio trabalho de atletismo mesmo, que era muito antigo. A faculdade é imprescindível, sem dúvida alguma. A gente tem um monte de coisas aqui que a gente depende dela. Estruturalmente, sem dúvida nenhuma, a estrutura da Faculdade de Educação Física é uma coisa fundamental para nós. E a faculdade aqui é referência não só para o Uberlândia aqui região, mas sempre foi uma referência para o Brasil. Então, a faculdade ela é um caminho para que as coisas, esporte, participação e esporte de rendimento estão sempre em alta. Você pegou aqui? Obrigado, senhor, viu? Deixa eu passar. Obrigado.
Olha, no começo, a pessoa que chegou em mim e falou que tinha um clube que fazia esporte, falou que eu podia praticar 2 esportes, eu podia escolher entre um e outro, natação e atletismo. Aí ele falou pra mim fazer um teste em um ou em outro, em um e outro. Aí eu iniciei na natação, né? Falei, natação é mais legal e tal. E não quis nem tentar fazer o outro. Já gostei muito e é isso que eu quis, praticar esse esporte. Eu comecei na natação e tô até hoje. Da minha infância eu fui criado em fazenda. Então sempre morei perto de rio, represa. Sempre fui apaixonado, sempre quis aprender a nadar e tal. Só que, tipo, meu pai, sistema antigo e tal, não queria ensinar, com medo, entendeu? Mas sempre fui apaixonado. Estado de espírito muito bom, relaxante. Tipo, penso em coisas, não só do esporte, minha mente se abre, entendeu? Eu penso em coisas que eu tenho que fazer, competições importantes, tudo isso eu penso quando eu tô nadando, me relaxa muito, me dá uma consciência melhor para pensar nas coisas. Eu comecei e foi uma luta, não desisti, mas foi uma luta, foi difícil, tinha questão do equilíbrio, tinha questão de fôlego, eu não sabia nadar. Aí eu tinha que aprender a nadar sem uma perna. Foi muito difícil, muito. Tipo, já fiquei dias pensando em não treinar mais, mas aí tive incentivo da família, vai que você consegue. E tipo, criei um estado de espírito que eu queria enfrentar aquilo, eu queria vencer. Cerimônia de premiação. É os 50 metros livre feminino, classe S11. A grande campeã da prova é Miriam Barbosa dos Santos, AISR. Suas marcas. Hoje nós temos uma boa equipe, tá? Desde do atletismo até a Pablo tem 7 modalidades. Das 7 modalidades a gente tem pelo menos um campeão brasileiro em cada modalidade, ou está entre os 3 primeiros do ranking. E muitos mais estão entre os 10 melhores do Brasil. No atletismo, no primeiro lugar, a gente tem 6 atletas no ranking nacional, 2 no segundo lugar no ranking nacional também e 6 atletas no ranking em terceiro lugar no ranking nacional.
Thiago Vitor Bonfim Calmon, tenho 26 anos. Eu sou nascido em Pirapora, Minas Gerais. Tem cerca de uns 12 anos que eu moro aqui em Uberlândia. Primeiro vieram meus pais, depois eu vim, que eu morava com minha avó lá na cidade. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Eu só jogava uma bola, né, final de semana, assim, de vez em quando, mas eu era muito parado. O negócio mesmo era ficar em casa mesmo, sem fazer nada. Eu nem sabia que tinha esporte paralímpico. Depois, assim que eu saí do hospital, a gente começa a entrar naquele estado de querer entrar em depressão, essas coisas, né? Porque não é fácil, você 23 anos, porque na época eu tinha 23 anos, você com 23 anos, viver com sua perna ali, fazendo tudo que você gostava de fazer e depois de uma hora para outra você acaba perdendo ela por uma fatalidade que aconteceu e depois se vê numa situação tão difícil, que aí certo dia eu e o Lucas, a gente saiu para passear, né, a gente com a família lá no centro da cidade, aí uma senhora que faz parte do grupo no qual eu represento hoje, que viu a gente na rua, entregou um panfleto, falou que tinha, né, o esporte paralímpico, e a gente se interessou. Aí que foi que eu primeiro procurei, né, o pessoal, liguei, fui atrás, aí marquei com eles lá no Sabiazinho, acabei indo, conheci como é que era, né, vi o pessoal treinando lá, vi que tinha pessoas com dificuldades maiores do que a minha fazendo o esporte, falei, esse pessoal tem dificuldade pior do que eu, por que eu vou ficar aqui reclamando da vida se eu posso ser bem melhor do que eu sou hoje? Aí fiz um teste, gostei, o técnico também gostou e viu que eu tinha potencial e estou até hoje. Quando aconteceu, a gente soube a história de duas pessoas foram acidentadas trabalhando de gari. 2 pessoas, foram 2 rapazes, tinham sido acidentados, amputaram as pernas, a gente não sabia muito bem como é que era a história, a gente tinha visto pela TV. E os amigos, a gente trabalhando no clube lá onde eu sou voluntário, falaram, não, eu podia encontrar esses meninos e convidar eles a fazer o esporte, vamos tentar ajudar eles de alguma forma. E por incrível que pareça, já assim que o Thiago saiu do hospital, ele e o Lucão saiu do hospital, a minha sogra, na verdade, encontrou eles no terminal central e falou, olha, a gente trabalha com o clube paralímpico, trabalha com pessoas com deficiência, esporte, vocês não se interessariam? Não, os meninos na hora, não, me interessa mais da conta, quando é que a gente pode começar pra gente ver isso. O Thiago, ele chegou super magro, né, poxa, o trabalho dele sempre fez com que ele emagrecesse muito, né, corria muito. Hoje o Thiago é um atleta que está com 80 e poucos quilos e o ano passado ele foi depois de 3 anos de treinamento, ele foi vice-campeão brasileiro na categoria até 88 quilos. É uma coisa assim fantástica a nível nacional, porque normalmente a gente, até para chegar nesse resultado, no nível que o Brasil está hoje no halterofilia, normalmente demora aí de 4, 5, 6 anos. Então o Thiago chegar com 3 anos já entre os 2 melhores do país é um feito fantástico, quer dizer que a gente está no caminho certo mesmo, indiscutível. E aí em 2006 eu comecei a ter uns problemas de audição, fui dando curso pelo país. E nesses cursos eu fui dar um curso em Belo Horizonte na época e eu comecei a sentir toda uma dificuldade, né, para escutar as pessoas, entender as pessoas perguntando. E eu já cheguei aqui, já fui procurar um otorrino para fazer exame, como era um problema auditivo, para fazer os exames. E no primeiro médico, o médico começou, olha, você tem uma deficiência, uma autoesclerose ou autoespongiose. E seu grau já está bem avançado. Na hora, aquilo para mim foi um baque. Mas eu não tinha para pensar que a situação pudesse acontecer comigo, a gente nunca pensa. E aqui para mim foi um baque, peraí, nossa, deficiência auditiva, peraí, eu tô uma pessoa deficiente. Não, mas comigo, a gente sempre acontece com o vizinho, mas não acontece com a gente, né? É a frase mais popular. Logo que eu entrei, eu acho que com cerca de uns 2 meses depois que eu já estava treinando, eu já participei da minha primeira competição, que foi até em Campinas. Eu lembro até hoje que acho que foi 12 ou 13 competidores, eu fiquei em 8º lugar. E porque não tinha nem pouco tempo de treino, ali eu me senti no céu, né? Falei, nossa, isso aqui é bom demais, porque a adrenalina que a gente tem da primeira competição é coisa de outro mundo. A gente chegar ali, ver aquele tanto de gente, ver juiz, ver o pessoal filmando, falando, nossa, que coisa boa é isso. Aí já fiz uma marca boa, fiquei entre os 8 ali, foi muito bom.
maravilhoso. A sensação é coisa de outro mundo. Não tem nem como explicar a sensação que a gente sente, sabe? Porque, aí eu falei, entrar em depressão não tá com nada. Porque o esporte é questão de vida e de saúde. Eu vendo aquela situação, eu falei, vou parar com isso. Porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Muito bom. E aí depois que você descobre ser deficiente, você descobre o quanto esse mundo é mais injusto, dá para assim dizer. Legalmente nosso país é injusto. Se uma pessoa é surda total de um ouvido, vai fazer um concurso, ela não é aceita como deficiente, porque uma surdez total de um ouvido não serve. Mas se ela tiver metade da audição num, metade no outro, ela é considerada surda. O levantado na barra, hoje eu levanto 160, hoje. Mas assim, em competição, o meu mesmo foi 150 quilos. Foi no Brasileiro do final do ano passado. Nesse que teve agora, nesse mês, no começo do ano agora, eu fiz 155, já aumentei. Foi muito bom para mim também, porque cada passo que eu dou, eu estou aumentando mais. E para mim é uma vitória. Cada dia treinar e cada mês aumentar uma percentual bom de peso, e quando chegar no final do ano eu vou botar quente, fazer bonito. Vamos tentar com o aparelho primeiro. Tentamos com o aparelho, me adaptei rapidamente, na primeira semana eu já me adaptei, uma coisa que foi fantástico. Para mim foi descobrir o mundo. Desculpa falar, a frase é essa. Eu dava aula de natação no UTC também para pessoas com deficiência. Nessa época eu pus o aparelho. Sempre dei aula, nunca vi nada diferente, mas no primeiro dia de aula eu chorei. Porque eu não sabia que quando meus alunos davam abraçada na água, a bolinha que subia da abraçada da mão, a bolinha fazia barulho, um farfalhar lá muito bacana. E aquilo eu chorei, foi diferente para mim, porque o mundo era diferente, era uma outra realidade. E agora, eu fazendo um trabalho nutricional, eu pretendo aumentar mais 5 quilos de massa corporal e com isso, a cada quilo que aumentar, meu projeto agora é aumentar 5 quilos de força. Então, eu pegando 160 e aumentar mais 5 quilos, eu vou para 185. Aí para mim vai ser uma vitória, porque na minha categoria de peso, eu sou contra os mais fortes do Brasil. Que levanta 200, 205 quilos. Então a minha meta é chegar nisso aí, que aí eu posso conseguir uma medalha no final do ano. Eu aumentando de peso e aumentando minha força, provavelmente as Olimpíadas estão garantidas para 2016. Eu, quando eu trabalhava de coletor de lixo, minha expectativa era nenhuma. Porque eu não pensava em estudar, não pensava em fazer mais nada na minha vida. Eu tinha praticamente estagnado, parado no tempo. Porque para mim ali eu estava ganhando bem, no meu ponto de vista, estava trabalhando direitinho, fazendo as coisas que eu devia fazer, sustentando minha família, tudo. Aí aconteceu a fatalidade, que veio acontecer o acidente. Aí depois disso, eu fiquei pensando comigo, o que eu vou fazer agora na minha vida? Qual que vai ser minhas metas, minha expectativa, quem que eu vou ser, o que eu vou ser. O que deixa a gente querer entrar nesse estado de depressão é isso, é saber o que eu vou fazer na minha vida. Porque a gente não conhece o futuro, só a Deus pertence, a gente não sabe como é que vai ser a situação. Aí acabei, acho que Deus colocou o esporte na minha vida, acabei entrando no esporte e minha vida mudou completamente, porque os sonhos que eu tinha perdido voltaram a nascer e melhores do que eu tinha, entendeu? Agora as minhas expectativas para a minha vida as melhores possíveis, porque meus sonhos se reviveram de novo e meus sonhos são grandes e eu vou conseguir alcançar nele, porque eu tenho fé nisso. E se eu tenho Deus comigo na minha frente, atrás, eu tenho que fazer, Os sonhos além de atleta, porque agora eu posso estudar,
terminar de fazer minha faculdade, prestar um concurso público aí com algum cargo que eu tenho sonho de exercer, fazer alguma coisa assim do tipo. Sonhos de ter uma vida melhor com a minha família. Eu não tenho tudo, mas eu quero ter uma vida mais cômoda. Eu quero ter um teto, um chão para mim poder descansar. A gente sempre pensa nisso, né? Que a gente quer ter o nosso lugarzinho, que a gente chega em casa e fala, aqui é meu, aqui é onde é que eu quero ter os fins da minha vida. Então, o meu objetivo hoje é esse, dar uma vida mais cômoda para minha família e ter uma vida mais cômoda. O esporte, ele tem me dado isso, né? Porque a gente tem o meu patrocinador, que é a empresa na qual eu trabalho, e com o esporte também proporciona isso, porque se eu conseguir as minhas metas no esporte, ficar entre os 3 no final do ano, eu consigo a minha bolsa atleta, aí já é mais uma garantia para o futuro, já é mais uma garantia para poder sustentar a minha família, sustentar o meu treino, sustentar a minha suplementação, tudo isso. Meus sonhos só estão aumentando, só estão crescendo, e isso é muito bom. E a gente não pode parar, né? Os sonhos não morrem, eles só renascem, e renascem melhores ainda. Minha vida com certeza melhorou muito mais depois que eu entrei no esporte. E eu agradeço muito a Deus, porque esse acidente foi só uma porta aberta para as novas coisas, porque eu tinha parado minha vida, então o esporte veio, Deus colocou na minha vida para que a minha vida continue, não pare, não fique parada, né? Porque eu não tinha sonho nenhum mais, e meus sonhos hoje são novos e melhores. Eu entrei num mundo que eu teoricamente não tinha deficiência, eu não sabia que eu tinha deficiência, porque até então eu nunca tinha comparado. Então tudo passa um monte de coisa na vida da gente para pensar. Assim que eu fico pensando igual o Thiago lá, poxa, um ônibus bater atrás de um caminhão, então você começa a pensar, por quê? É uma fatalidade, é uma coisa que aconteceu, por algum motivo aconteceu. Então aí foi onde eu comecei, justamente por educar meus atletas a superar as coisas na vida, foi o que facilitou para mim. Eu rapidamente me adequei. Mas eu fico imaginando quantas pessoas não passaram por isso. Bom, a gente se conheceu num terminal de ônibus, né? Eu vi ele sentado no banco lá, com o currículo, eu mesmo, no ponto do ônibus da empresa. Eu imaginei que passa perto da empresa, né? Imaginei que ele ia trabalhar, perguntei se ele iria levar currículo no mesmo dia. Foi aí então que a gente não parou de conversar, porque a nossa entrevista foi marcada para o mesmo dia também. Foi sorte ou destino a gente cair no mesmo caminhão e trabalhar. Sendo que a gente já tinha se conhecido no dia do currículo, no dia da entrevista, e ter caído no mesmo caminhão junto. No dia do nosso acidente, a gente tava, acho que era um dos dias mais felizes que a gente tava, né? Porque a gente tava correndo, já achado algumas coisas que a gente brincou com aquilo ali, levou pro caminhão. A gente tava muito feliz no dia do acidente, né? Porque até então a gente não sabia o que ia acontecer. Tava correndo muito, tava acabando o serviço, tava praticamente quase em 40% do serviço já tinha sido feito. Então a gente tava muito contente aí, devido a gente tá em cima do caminhão, ter acabado de coletar o lixo da avenida, subiu todos os 4, em fatalidade aconteceu, que veio o veículo e bateu na traseira do caminhão onde é que a gente estava. Pra mim, uma nova vida melhor do que eu tinha. Isso. Pra mim é um novo começo, né? É um passo de cada dia e sempre melhor. Juliana Fátima de Souza.
you.